Nasci em um lugar simples, longe da agitação das grandes cidades, onde os dias pareciam se arrastar como se o tempo fosse mais lento, mais impiedoso. Meu pai trabalhava como operário na fábrica, sempre com as mãos calejadas e a pele marcada pelo sol. Minha mãe, uma mulher forte e silenciosa, passava as horas dentro de casa, ajeitando as camas e lavando as roupas com uma paciência que eu nunca souberia ter. Eles sempre foram bons para mim, mas havia algo em nossa vida que me sufocava, a constante luta para dar conta do básico. Eu via os outros, com suas roupas novas, suas vidas organizadas, e pensava no quanto éramos diferentes. Mas, no fundo, sabia que a única coisa que me restava era seguir em frente, por mais difícil que fosse. Desde cedo, aprendi o que é o trabalho árduo. A cada dia que passava, meu coração se enchia de um desejo ainda mais intenso de superar a pobreza que nos cercava. Não era que eu quisesse ser rica, mas apenas algo mais do que uma menina que via seus pais sempre exaustos, sem forças para sonhar. Quando meu pai perdeu o emprego, o peso da casa caiu sobre os ombros da minha mãe. Ela começou a trabalhar o dia todo e, à noite, ainda se virava para cuidar da casa. A gente nunca teve o que muitos chamariam de luxo, mas tínhamos o essencial. E isso, de alguma forma, me dava força para continuar. Eu, com a minha adolescência já cheia de responsabilidades, não demoraria a entrar para o mundo do trabalho também. Aos 13 anos, comecei a fazer faxinas na casa de famílias mais abastadas da cidade. Lavava o chão, fazia comida, limpava os móveis e me sentia pequena, quase invisível, dentro dessas casas grandes, onde o aroma de dinheiro parecia impregnar o ar. Mas o que mais me marcava não eram os móveis caros ou as roupas impecáveis, era o olhar dos filhos dessas famílias. Eles tinham algo que eu desejava, algo que parecia simples, mas que eu nunca tive, uma vida tranquila, sem a necessidade constante de lutar por cada pedaço de pão. Lembro-me de uma casa em especial, a casa dos Braga. Eles tinham 2 filhos, um menino e uma menina. A menina, com seus cabelos loiros e olhos azuis, parecia flutuar pela casa, enquanto o menino sempre se trancava em seu quarto, alheio ao mundo. Eu, por outro lado, estava ali apenas para cumprir minha parte, sem questionar o que me aguardava. De certa forma, aqueles momentos de solidão enquanto limpava e preparava as refeições me faziam pensar que talvez eu pudesse ser mais do que uma simples empregada. Mas eu sabia que, por enquanto, isso não passava de um sonho distante. Foi então, em uma dessas manhãs solitárias, que ele apareceu. Eduardo, o filho dos Braga. No início, não passava de um simples rosto entre outros, mas algo naquele dia, naquela conversa despretensiosa enquanto ele tomava o café da manhã e eu limpava o chão, fez meu coração acelerar. Ele não era como os outros. Ele tinha um sorriso fácil, e suas palavras eram suaves, mas de um jeito que me fazia sentir que eu não estava invisível. O tempo foi passando, e ele começou a me tratar de um jeito diferente. Ele me olhava mais, sorria mais, mesmo sendo um homem com tantas responsabilidades, parecia sempre ter tempo para conversar. Eu, que já passava o dia pensando nas dificuldades que me aguardavam em casa, comecei a pensar em algo novo, algo que nunca imaginei ser possível. Talvez a vida pudesse ser diferente. O tempo que passei ao lado de Eduardo não foi apenas um simples flerte, foi o despertar para uma realidade que eu jamais imaginei. Ele me mostrou que a vida poderia ser mais. Ele me queria. Ele não me via como uma simples empregada. Me via como alguém que poderia ser mais, alguém que merecia algo além de um destino de trabalho e sacrifício. Aquilo me enganou. Eu acreditei. Como poderia não acreditar? Quem não acreditaria em um homem que olhava para você com aqueles olhos cheios de promessas de uma vida melhor? Nos casamos logo depois, sem grandes celebrações, apenas um simples ato entre 2 pessoas que, de certa forma, acreditavam que poderiam construir um futuro juntos. Eu me entreguei de corpo e alma a esse relacionamento, na esperança de que ele fosse tudo o que eu sempre sonhei. Quando ficamos grávidos, meu coração transbordou de felicidade. A maternidade foi um sonho que sempre tive, algo que, em minha infância, parecia estar fora de alcance. Eu não queria nada mais do que dar ao meu filho a vida que eu nunca tive, com tudo que ele precisasse e com todo o amor que eu poderia oferecer. Agora, com Eduardo ao meu lado, sentia que nada poderia me impedir de alcançar esse objetivo. Porém, eu não sabia que o que começava como um conto de fadas estava prestes a se transformar em um pesadelo. Eduardo, tão envolvido com o nascimento do nosso filho, parecia cada vez mais distante da realidade. A ideia de formar uma família, de verdade, logo foi substituída por um vazio que eu não conseguia preencher. Eu não via as mudanças imediatas, mas elas estavam lá. E, quando finalmente percebi, era tarde demais para voltar atrás. Agora, enquanto o relógio da minha vida continua a contar, fico me perguntando, como cheguei a este ponto? Como pude ser tão cega? Lembro-me do primeiro olhar que troquei com Eduardo como se fosse ontem. Foi durante uma manhã quente, uma daquelas que a luz do sol entra pelas janelas da casa dos Braga e ilumina tudo ao redor, fazendo com que os móveis brilharem com um toque dourado. Eu estava lá, mais uma vez, limpando a casa como uma sombra silenciosa.
O som do aspirador de pó ecoava pelos corredores, preenchendo o vazio da casa, mas o que mais me chamou a atenção foi a maneira como ele me observou enquanto eu passava pela sala. Não era o olhar curioso de alguém que nota uma presença, mas o olhar de quem de alguma forma já me conhecia. Seus olhos eram profundos, como se conseguisse ver através de mim, e havia algo ali, algo que parecia me puxar para um lugar desconhecido. Eduardo não era como os outros filhos dos patrões. Ele não me tratava com indiferença ou superioridade. Não havia distância costumeira de quem estava acostumado a ser servido. Ele sorria para mim com uma leveza que fazia meu coração disparar e me desconcertava de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Ele falava comigo como se eu fosse mais do que uma simples empregada. Suas palavras tinham um tom afetuoso, como se estivéssemos em pé de igualdade. Isso foi o suficiente para fazer minha mente começar a sonhar, ainda que eu soubesse que esse desejo era perigoso. Eu estava me apaixonando, sem saber ao certo o que isso significava. Nos primeiros dias, ele se mostrava educado, interessado nas minhas respostas, até nas minhas opiniões. Eu, uma simples empregada, nunca soubera que alguém da sua posição poderia querer saber o que eu pensava sobre qualquer coisa. E foi exatamente isso que me fisgou. Aos poucos, ele foi me convidando para almoçar na mesma mesa, o que antes era impensável. As conversas foram se tornando mais frequentes. Ele falava sobre seus estudos, seu trabalho, os planos para o futuro, e eu, sem sequer pensar, me vi compartilhando os meus medos, os meus desejos, tudo aquilo que eu guardava dentro de mim. Ele não me via apenas como alguém que limpava suas casas e seus objetos caros. Ele me via como uma pessoa, como uma mulher. E, para mim, isso significava o mundo. A verdade é que não demorou muito até que me pegasse completamente envolvida. Quando ele me pediu em casamento, minhas mãos tremeram ao segurar a aliança que ele me ofereceu. Eu não sabia o que sentia naquele momento. Era como se uma parte de mim tivesse acordado de um longo sono e, com isso, eu soubera, de forma instintiva, que ele era minha única chance de escapar da vida de obrigações, de sacrifícios. Eu via no nosso casamento a promessa de um futuro diferente, o fim da luta diária. Ele me prometia algo que eu nunca ousara imaginar, uma vida sem medo do amanhã. A cerimônia foi simples, sem grandes luxos, como tudo em minha vida sempre foi. Mas a maneira como ele me olhava enquanto me dizia sim diante do altar fez com que eu acreditasse, de forma absoluta, que meu lugar agora estava ao lado dele. Como qualquer sonho, nosso casamento parecia perfeito nos primeiros dias. Eu, vestida de branco, caminhando ao lado de Eduardo, com seu olhar seguro e sua mão firme sobre a minha. Ele me protegia, me dava uma sensação de segurança que eu nunca conhecera. Aquela vida simples, marcada pela luta pela sobrevivência, agora parecia ser coisa do passado. E então, veio a gravidez. Foi uma notícia que nos encheu de alegria, que me preencheu de uma maneira que eu nunca soubera que poderia sentir. Eu não queria mais nada além de ser mãe. O pensamento de que, finalmente, teria um filho, um pedaço de mim que seria amado e cuidado, me fez esquecer qualquer preocupação. Eu sonhava com o momento de olhar para aquele rostinho, de segurá-lo nos braços e lhe dar o melhor de mim. De repente, a vida que me parecia difícil se tornava uma promessa de amor e realização. Eduardo, ao meu lado, parecia ser o homem ideal para construir essa vida. Mas o que eu não sabia era que, enquanto eu me entregava a essa nova realidade, ele já estava mudando. Seus olhos, que antes brilhavam com admiração, começaram a se desviar. Seus gestos, que eram carinhosos e protetores, tornaram-se mais distantes. Ele se afastava aos poucos, sem que eu percebesse, e eu, completamente embriagada pela felicidade da maternidade e pela promessa de uma vida plena, não vi os sinais. Não vi a mudança em Eduardo, e isso foi o que me fez ignorar o que estava prestes a acontecer. A entrada de Karen na nossa vida foi um sinal claro, mas eu estava cega demais para perceber. Karen apareceu de forma discreta, como alguém que apenas se encaixava de maneira natural em nossa rotina. Eu, cansada e sobrecarregada com os primeiros meses de maternidade, não via a ameaça que ela representava. Ela se mostrou cuidadosa, quase maternal, com o bebê. Cada vez que meu filho chorava, ela estava lá, com uma calma que eu ainda não havia aprendido. Fiquei grata, pensando que sua experiência poderia ser o que eu precisava para dar conta de tudo. O problema é que, quando deixei Karen se aproximar cada vez mais, não percebi que estava abrindo espaço para uma sombra maior se aproximar da minha vida. Foi assim que as coisas começaram a mudar, de forma quase imperceptível. Eduardo, que antes compartilhava os momentos da nossa vida, começou a se afastar mais, sem nenhuma explicação. Ele ficava cada vez mais distante do bebê e de mim, enquanto Karen, sempre atenta, parecia se tornar a figura central. Eu não sabia, mas esse pequeno gesto, esse convite para ajuda, estava prestes a se transformar no maior erro da minha vida. E tudo isso, cada pequeno detalhe, estava me levando a um lugar escuro, onde eu precisaria encarar a realidade de frente. Os primeiros sinais de que algo não estava certo vieram devagar, quase imperceptíveis. Quando meu filho começou a chorar durante a noite, eu, exausta após mais um dia de tarefas que nunca acabavam, sabia que precisava descansar.
Então, Karen, sempre tão calma e atenta, apareceu com sua voz suave e seu olhar sereno. Ela pegava o bebê com facilidade, como se tivesse feito isso por toda a vida, e, em questão de minutos, ele parava de chorar. Eu a observava com uma gratidão que beirava a adoração. Ela, que parecia ter tanto domínio sobre a situação, se tornava uma presença cada vez mais constante. Quando olhava para ela, me sentia aliviada, quase como se ela fosse a solução para todos os meus medos e incertezas. Nunca imaginei que essa confiança me levaria ao pior erro da minha vida. Eduardo, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Quando chegava em casa, não se importava com o bebê, nem parecia interessado em me ajudar com as tarefas. Passava a maior parte do tempo relaxando, como se o bebê e a casa fossem de alguma forma um fardo que não cabia a ele carregar. Eu me sentia cada vez mais sozinha. Durante a semana, ele se refugiava no trabalho ou nos seus próprios interesses, e nos fins de semana, quando tudo que eu mais queria era descansar, ele se transformava em um pai ideal. Queria sair, passear com Karen e com o bebê, como se fôssemos uma família feliz. Quando sugere que eu fosse junto, ele simplesmente disse que eu deveria ficar em casa, descansar. A ideia de um descanso que ele via para si mesmo, sem perceber, era uma maneira de afastar ainda mais a mim e ao meu filho. E assim, eu ficava ali, sozinha, sentindo o peso da maternidade e do casamento, tentando compreender o que estava acontecendo. Mas foi no dia seguinte, após o passeio, que percebi que algo estava muito errado. Meu bebê, que até então parecia saudável, começou a apresentar sintomas de febre. Seus olhos estavam pesados, a respiração lenta e, embora estivesse sendo cuidadosamente cuidado por Karen, ele parecia mais fraco a cada hora que passava. Desesperada, fui até Eduardo, esperando que ele me ajudasse, que ele cuidasse de nós como fazia antes. Mas ele se recusou. Não é nada, Mariana. Ele só está cansado. Não vamos chamar o médico agora. As palavras dele ecoaram em minha mente, como se o chão tivesse se aberto sob os meus pés. Meu filho estava doente, e ele se recusava a ajudar. Foi nesse momento que a verdade começou a se formar, mas eu não queria vê-la. Eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que Eduardo não era mais o homem que eu havia casado. Ele não estava mais ao meu lado da maneira que deveria estar. O afastamento dele, a indiferença, a maneira como ele preferia estar com Karen e não comigo, tudo isso estava me sufocando. Mas o pior estava por vir. Eu não sabia ainda o que estava prestes a descobrir, o que Eduardo estava escondendo de mim, ou o que Karen realmente representava na nossa vida. Em meu desespero, fui até o único lugar que sabia onde poderia conseguir ajuda, minhas joias. Vendi algumas das poucas coisas que eu tinha, o pouco que ainda restava de valor e que eu guardava com tanto carinho. O dinheiro era suficiente para pagar o tratamento do meu filho, mas a dor de ter que abrir mão de tudo aquilo foi uma facada no coração. Eu ainda acreditava, de alguma forma, que ele se recuperaria e que, depois, tudo voltaria ao normal. Mas enquanto eu tomava essas decisões, a vida estava prestes a me surpreender de uma forma que eu não imaginava. No dia seguinte, enquanto estava sozinha em casa, tentando me recompor depois de uma noite inteira de angústia, esbarrei em um vaso de cerâmica. O impacto fez o vaso cair no chão, e o barulho foi como um estrondo, quebrando o silêncio tenso da casa. Quando me agachei para limpar a bagunça, meus olhos se fixaram em algo que me fez o sangue congelar. Dentro do fundo do vaso quebrado, havia pacotes de dinheiro, empilhados e escondidos de forma que pareciam tentar desaparecer nas sombras da casa. Aquilo não fazia sentido. E não foi só o dinheiro que me assustou. No meio daquelas notas, havia algo mais. Um contrato. Um contrato que parecia ter sido guardado com pressa, como se fosse algo valioso, algo que ninguém deveria ver. Meu corpo ficou paralisado. A mente começou a trabalhar rápido, tentando juntar as peças de algo que estava muito além da minha compreensão. O que era aquele dinheiro? Por que ele estava ali, escondido? E o contrato? O que estava acontecendo entre Eduardo e Karen? Nesse momento, comecei a perceber que as coisas não eram o que pareciam ser. Eu, que achava que estava sendo cuidadosa com minha vida e com a de meu filho, estava prestes a ser arrastada para algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. O medo tomou conta de mim, mas eu não podia parar de olhar para aqueles pacotes de dinheiro, como se eles fossem a chave para desvendar o mistério. Levantei os pacotes com mãos trêmulas e abri o contrato. As palavras começaram a fazer sentido de maneira cruel. Eduardo havia comprado uma casa nova, e não era para nós. Ele estava comprando um novo lar, para ele e para Karen. A verdade estava se formando diante de mim, e não havia mais como negar. Ele havia me enganado o tempo todo. Ele queria se livrar de mim. E mais ainda, ele queria vender o nosso filho. A sensação de traição foi devastadora. Eu nunca imaginaria que o homem com quem casara, o homem em quem coloquei toda a minha confiança, fosse capaz de fazer algo tão baixo. Ele estava disposto a destruir tudo por dinheiro, por uma vida com Karen. Ele não queria mais a mim. Ele não queria mais o bebê. Ele só queria o que pudesse obter com isso.
Quando, 3 dias depois, ele apareceu em casa, eu sabia que a hora da verdade estava chegando. Ele veio até mim, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse tomado uma decisão que mudaria para sempre as nossas vidas. Ele pediu para limpar o bebê, como se isso fosse uma desculpa. Mas, enquanto ele hesitava em devolver meu filho, a única coisa que eu consegui fazer foi pegar um boneco falso e entregá-lo a ele. Eu precisava de tempo. Eu precisava escapar. O que aconteceu depois, quando consegui fugir, foi o início de uma nova vida, mas a dor da traição nunca me deixou. Agora, eu tinha um plano. E eu sabia que não podia mais confiar em ninguém. Mas o pior ainda estava por vir, porque o que Eduardo e Karen estavam prestes a descobrir sobre minha fuga poderia ser ainda mais destruidor do que a verdade que eu já conhecia. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava sair. Sair dali, do lugar que um dia pensei ser meu lar, onde eu construí uma vida, onde um dia acreditei que seria feliz. Agora, cada canto da casa, cada parede que antes parecia acolhedora, me parecia uma prisão. Não podia mais olhar para Eduardo e Karen sem sentir a repulsa tomar conta de mim. O plano era simples: desaparecer, deixar para trás as sombras que me assombravam. Eu não podia mais ficar esperando que ele mudasse, que ele voltasse a ser aquele homem que me prometeu o mundo. Não era mais o meu marido. Não era mais nada. Eu havia trocado o bebê por um boneco. A mentira, aquele pequeno truque, me deu o tempo necessário. Eduardo estava hesitante, sem entender completamente o que estava acontecendo, e isso me deu a chance de desaparecer antes que fosse tarde demais. Eu sabia que ele ficaria confuso, mas uma coisa era certa: ele não suspeitaria imediatamente de mim. Como poderia? Eu estava apegada ao meu filho como uma mãe que não desistiria nunca de sua cria, não importava o que acontecesse. Então, com o bebê em meus braços, meu verdadeiro filho, não o boneco, comecei a caminhar pela casa vazia. Os sons do vento do lado de fora me pareciam mais altos do que nunca, como se o universo estivesse me observando, aguardando meu próximo movimento. As palavras que ele dissera sobre vender nosso filho ainda martelavam em minha mente. Vou vender para um casal milionário, ele falou, com uma calma assustadora, como se estivesse falando sobre algo trivial, como se tratasse de algo tão simples quanto a compra de um carro novo. Aquilo me cortou como uma faca afiada, rasgando qualquer vestígio de amor que eu ainda guardava por ele. Mas, acima de tudo, acendeu uma chama dentro de mim. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Não podia permitir que ele, aquele homem, tomasse meu filho de mim e o entregasse estranhos, por dinheiro, por um sonho insano de riqueza e conforto. Ele não era digno de ser pai. Ele não merecia mais nada. Minha mente estava em êxtase, meu corpo em um frenesi de ação. Eu estava no limbo entre o medo e a adrenalina. Cada passo que eu dava com o bebê nos braços era uma fuga da realidade, daquilo que eu pensava que fosse a minha vida. Eu não sabia onde ir, mas sabia que qualquer lugar seria melhor do que ficar ali. A noite estava se aproximando, o céu já tingido de roxo e dourado. Meu coração batia rápido, meu pensamento turvado pela urgência. Eu não podia esperar mais. Eu precisava sumir, e agora, mais do que nunca, eu sabia que essa decisão era irrevogável. Eu passei pelas ruas desertas, tentando me esconder nas sombras, mas o medo ainda me perseguia. O medo de ser encontrada, de ser pega antes que eu tivesse tempo de desaparecer de vez. Eu sabia que Eduardo e Karen, mais cedo ou mais tarde, começariam a procurar, e eu não teria como justificar minha ausência. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força crescente dentro de mim, uma força que me impulsionava a seguir em frente. Eu estava determinada. Eu não ia deixar meu filho ser arrancado de mim. Foi quando cheguei ao terminal de ônibus que minha mente finalmente clareou. Eu precisava ir para longe. Para um lugar onde eles não me encontrariam, onde eu poderia começar de novo. O plano era simples, mas o mais difícil ainda estava por vir. Com meu filho no colo, decidi que o único lugar seguro seria um município afastado, longe de qualquer contato com meu passado, com a minha vida antiga. Eu venderia algumas das poucas coisas que ainda tinha, pagaria o suficiente para uma passagem e tentaria, de alguma forma, desaparecer. Seria difícil. Eu sabia disso. Mas o pensamento de que estava fazendo o que era certo, que estava salvando meu filho, dava-me coragem. Dentro do ônibus, eu sentia uma estranha paz tomando conta de mim. A cada quilômetro que passávamos, eu sentia o peso do meu passado sendo deixado para trás. O medo ainda estava lá, mas agora ele se misturava com uma sensação de alívio, como se cada centímetro de distância entre nós e Eduardo fosse um passo para a liberdade. Eu estava finalmente no controle da minha vida, da minha história. Mas, como sempre, a realidade tinha uma maneira cruel de me alcançar. O celular, que eu havia desligado desde o início da fuga, vibrou repentinamente. O número que apareceu na tela era desconhecido, mas algo dentro de mim, uma intuição dolorosa, me fez atender. O som da voz do outro lado da linha foi como um golpe certeiro. Você acha que pode fugir, Mariana? A voz era de Eduardo, fria e impessoal, como se estivesse esperando esse momento.
Eu podia ouvi-lo tentando se controlar, tentando esconder sua raiva. Ele sabia que eu havia fugido. Ele sabia que eu estava a quilômetros de distância. Eu não vou deixar você fugir com ele, ele disse, e foi como se o tempo parasse. Você não vai conseguir, Mariana. Eu vou encontrá-los. Vou trazer você de volta, não importa o que aconteça. Eu desconectei a ligação sem dizer uma palavra. O medo, agora, era imenso. O que ele faria para me encontrar? Até onde ele iria para pegar o nosso filho? Eu sabia que ele não era mais o homem com quem eu havia casado. Eu sabia que ele estava disposto a tudo, a destruir minha vida e minha sanidade, apenas para ter o que queria. Isso não era mais sobre nós dois, isso era sobre ele e seus próprios desejos egoístas. Ele não era mais o homem que me amava. Ele era um estranho, um homem pronto para destruir tudo para satisfazer seus próprios interesses. O que mais me assustava era o que ele faria para recuperar o que achava que lhe pertencia, o nosso filho. Eu sabia que não teria muito tempo. Ele estava atrás de nós, e essa perseguição, que mal começara, só ficaria mais implacável. Mas eu tinha algo que ele nunca teria, a determinação de uma mãe disposta a qualquer coisa para proteger seu filho. E, por mais que o medo me consumisse, algo me dizia que ainda não havia chegado ao fim. A viagem seguiu seu curso, e minha mente girava com as consequências do que estava por vir. O que Eduardo faria? Como ele tentaria nos alcançar? Eu ainda não sabia, mas uma coisa era certa. Essa história estava longe de acabar, e cada passo que eu dava me aproximava de algo maior, de uma verdade que eu só poderia encarar quando o jogo de poder, manipulação e traição chegasse ao seu ápice. E, talvez, quando isso acontecesse, eu descobriria até onde Eduardo estava disposto a ir para ter o que ele achava que era seu. E até onde eu iria para proteger o meu filho. Eu sabia que o confronto estava inevitável. Os dias seguintes passaram como um borrão. Cada quilômetro que eu percorria me afastava um pouco mais do pesadelo que Eduardo e Karen haviam se tornado, mas o peso da situação não me abandonava. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele me encontraria. Ele era obstinado, como um cão de caça que não se dá por vencido, e eu sentia que, no fundo, isso me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Quando cheguei à cidade onde decidi ficar, um vilarejo distante, onde ninguém me conhecia, respirei um pouco mais aliviada, mas era uma falsa sensação de segurança. Não havia lugar no mundo onde ele não pudesse me encontrar, e a verdade de que não tinha mais volta, não tinha mais plano B, me assombrava a cada dia. Eu sabia que a qualquer momento Eduardo poderia aparecer, e seria só uma questão de tempo até que Karen se unisse a ele, se tornando a aliada que ele tanto precisava para me destruir. Ele não hesitaria em usar qualquer recurso para conseguir o que queria. Eu sabia disso. Eu estava tentando construir uma nova vida, mas a ansiedade era constante. Cada toque de celular, cada olhar para os outros moradores da cidade, era como se minha realidade de antes ainda me seguisse. Não conseguia deixar de me perguntar se ele já sabia que estava aqui, se os rastros que eu deixei para trás estavam mais visíveis do que eu imaginava. Mas o maior medo não vinha da possibilidade de ser encontrada, vinha de imaginar o que ele faria para recuperar meu filho. Eu me refugiava no anonimato, tentando me proteger e criar uma rotina para o bebê. Ele parecia estar mais tranquilo desde que chegamos aqui, mas eu podia ver que ele sentia minha ansiedade. Ele sempre foi tão sensível, tão ligado a mim, e cada olhar que ele me lançava, me perguntava, de alguma forma, se o mundo ao redor dele estava mudando de forma irreversível. O instinto de proteção que tinha sobre ele crescia a cada dia, e minha responsabilidade de mantê-lo a salvo se intensificava. O medo me corroía. Eu sabia que Eduardo não descansaria enquanto não me encontrasse. Ele sabia onde eu havia morado, sabia das minhas raízes. Uma cidade como aquela, distante e pequena, seria mais difícil de esconder, e ainda que eu me mantivesse em silêncio, em algum momento ele chegaria até mim. Minha única esperança era que ele demorasse, que sua busca fosse mais demorada do que eu imaginava. Mas o inesperado aconteceu numa tarde chuvosa. Eu estava fora da pequena casa que alugara, fazendo compras no mercadinho da cidade. O céu estava nublado, a chuva fina caía sobre mim, e o som da água batendo nas telhas do mercado era a única coisa que eu ouvia. Então, de repente, como uma sombra que emerge de um pesadelo, vi o homem que eu temia. Ele estava ali, parado na esquina da rua, vestindo uma capa de chuva escura. Era impossível confundir aquele olhar. A frieza, a malícia que ele carregava em cada movimento. Eduardo. Ele estava ali, observando-me. Eu senti o sangue gelar, mas uma parte de mim não se surpreendeu. Ele não havia desistido. Claro que não. Como eu poderia pensar que ele o faria? Sua obsessão por controlar tudo me consumia, me lembrava constantemente que, para ele, não havia limites. Eu me afastei discretamente, tentando não fazer barulho, tentando desaparecer entre os outros transeuntes, mas o coração batia forte, como se estivesse tentando me avisar que a caçada já havia começado. Ele não havia me visto ainda, mas eu sabia que ele sentiria minha presença como um predador sente o medo da sua presa. Eu tinha que sair dali, tinha que me afastar antes que ele pudesse agir.
Corri de volta para casa, mas a sensação de ser perseguida, de estar sendo vigiada, não me deixou em paz. Olhei para o bebê, que estava no berço, e o coração apertou. Eu precisava fazer algo. Eu sabia que ele estava lá fora, que ele estava se aproximando de mim com cada vez mais pressa. Ele ia me encontrar, e quando fizesse, não haveria mais volta. O que eu temia se tornava realidade. Eduardo e Karen estavam mais perto do que eu pensava. A cada dia, minha ansiedade aumentava. Não bastava mais estar fora do alcance deles fisicamente. Agora, a verdadeira batalha seria manter meu filho seguro, mantê-lo longe deles. Eles tinham o poder, o dinheiro, a influência para encontrar qualquer pista que eu deixasse. Eu já não podia confiar em nada. E, ainda assim, havia algo mais profundo me impulsionando, uma força que não se quebraria facilmente. Eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para proteger meu filho, não importando o que acontecesse. Mas, quando vi aquela figura familiar à distância, o medo deu lugar a um impulso quase irracional. Eu sabia que a confrontação era inevitável. Eu não podia mais fugir. As ruas estreitas da cidade pequena se tornaram um labirinto na minha mente, um campo de batalha onde a única saída seria enfrentá-lo de uma vez por todas. E sabia que, quando o confronto chegasse, não seria apenas uma luta pelo meu filho, seria uma luta pela minha sobrevivência, pela minha liberdade. Ainda assim, enquanto me preparava para o que estava por vir, não pude evitar a sensação de que esse jogo de poder, de manipulação e traição, só estava começando. Eduardo me observava à distância, e a próxima jogada estava em suas mãos. Ele sabia que eu não poderia mais correr. E eu sabia que o próximo movimento dependeria do quanto eu estava disposta a arriscar para proteger meu filho. O pior estava à frente. Eu estava pronta para enfrentá-lo. E talvez, apenas talvez, fosse hora de ele finalmente entender o que significava cruzar o limite de uma mãe disposta a tudo. O vento estava frio quando eu finalmente encontrei um lugar seguro, longe o suficiente para que eu pudesse respirar sem a constante sensação de ser observada, de ser perseguida. Mas algo dentro de mim, algo muito mais profundo, ainda sentia o peso da culpa, da dor e da perda. O último mês foi uma tempestade de emoções, uma guerra que travava dentro de mim, a luta para manter meu filho a salvo, a luta para me manter de pé diante do caos que Eduardo e Karen haviam criado em nossas vidas. Eu tinha conquistado algo que nunca imaginei ser possível: liberdade. Mas a liberdade, assim como a dor, traz consigo o silêncio ensurdecedor de saber que o passado não pode ser apagado, que as escolhas feitas não podem ser desfeitas. O que restava agora era reconstruir, recomeçar. E, acima de tudo, encontrar a paz. O meu filho estava quieto, dormindo no meu colo, inconsciente da verdadeira batalha que travávamos, da imensa carga que eu carregava por ele. Ele não precisava saber ainda, não precisava entender o que sua mãe havia feito para mantê-lo longe daqueles que estavam dispostos a destruí-lo. Quando olhei para ele, no entanto, foi como se todas as peças finalmente se encaixassem. Aquele pequeno ser era a razão de tudo, a razão pela qual eu continuei lutando, a razão pela qual eu nunca desistiria. Não importa o que acontecesse, eu o protegeria. Mas a paz estava distante, e eu sabia disso. Não havia como fugir das consequências. Quando a última ligação de Eduardo chegou, silenciosa e cheia de ameaças veladas, eu percebi que meu jogo havia acabado. Ele sabia que eu não estava mais em sua vida, sabia que eu havia desaparecido. Mas ele não havia desistido. Ele ainda queria o que achava que era seu, e isso tornava mais perigoso do que nunca. Eduardo não aceitava perder, não aceitava ser descartado como se fosse um simples obstáculo. E o que mais me incomodava não era o fato de ele querer me destruir, mas a percepção de que ele, em sua mente tortuosa, acreditava que estava apenas fazendo o que era melhor para a criança. Eu sabia que ele me procuraria, e que a qualquer momento ele poderia chegar aqui. Mas, ao contrário de antes, quando o medo me consumia, agora eu sentia uma calma resoluta, uma certeza de que, acontecesse o que acontecesse, eu não me renderia. Ele poderia tentar, mas não conseguiria mais me fazer voltar ao que éramos antes. O vínculo entre ele e eu havia sido quebrado de forma irreparável. E, mais importante, eu sabia o que realmente importava: meu filho. A pequena casa onde eu estava agora parecia a melhor escolha. Simples, discreta e tranquila, longe da agitação da cidade. Eu conseguia ouvir os sons da natureza lá fora, os pássaros cantando, o vento nas árvores. Não era uma vida luxuosa, mas era a vida que eu precisava. A vida que eu queria para meu filho. Eu finalmente percebia que não precisávamos de nada além de um ao outro para ser feliz. Eu não precisava de mais mentiras, de mais jogos, de mais falsidades. Apenas ele, meu filho, e eu, que finalmente tínhamos um lar. O tempo passou lentamente enquanto me adaptava a essa nova realidade. Eu vendi as poucas coisas que consegui salvar da minha antiga vida, e o dinheiro foi suficiente para me manter por um tempo. Eu sabia que, eventualmente, teria que encontrar um trabalho, construir uma nova identidade para mim, para meu filho. Mas, por enquanto, eu estava satisfeita em observar as pequenas vitórias diárias.
Ele sorria para mim todos os dias, como se o mundo não fosse mais nada além de seu sorriso. Eu o via crescer, e com isso, a dor da perda de minha antiga vida começava a diminuir, aos poucos. E foi então que, na noite mais tranquila de todas, a verdade veio à tona. Eu estava sentada na varanda, o céu estrelado como um manto de calma sobre mim, quando ouvi um som no caminho. Não era o som da brisa, nem o som dos animais noturnos. Era o som de passos. Meus músculos se contraíram, mas algo dentro de mim já sabia o que estava prestes a acontecer. Eles estavam aqui. De repente, a silhueta de uma figura familiar surgiu na luz fraca da lanterna. Eduardo. Não houve gritos, nem acusações. Ele estava parado ali, parado como um espectro, os olhos fixos em mim, como se esperasse que eu falasse, que eu dissesse algo. E naquele momento, em que o silêncio se arrastou entre nós, tudo que pude pensar foi: eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu não sou mais a mulher que você tentou destruir. Eu sei que você está aqui, disse ele finalmente, a voz baixa, sem emoção. Eu sei que você tem ele. Eu não disse nada. O silêncio se estendeu. Ele se aproximou um passo, mas eu não me movi. Havia algo diferente em sua postura. Algo mais, derrotado. Ele não tinha mais as mesmas certezas de antes. Não havia mais raiva em seu olhar, apenas uma frieza calculista. Eduardo não estava mais tentando me manipular. Ele estava aceitando que eu não voltaria. Eu nunca vou deixá-lo ir, ele falou, e a dor nas suas palavras era quase palpável. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se quebrou, como se ele estivesse desistindo. Desistindo da ideia de que poderia me controlar, de que poderia me subjugar. Mas a verdade era que ele não havia perdido apenas para mim. Ele havia perdido para si mesmo. Ele estava quebrado, em um lugar que nunca seria capaz de voltar. E, no fundo, eu sabia que ele nunca seria capaz de ser o pai que meu filho merecia. Ele já havia se perdido muito antes de tentar me destruir. Eu olhei para ele uma última vez, meu coração já distante, e disse, com uma calma que não senti antes: você já perdeu, Eduardo. O que você fez a mim, a nós, isso não pode ser consertado. Ele olhou para mim, como se finalmente entendesse. O jogo havia terminado, e ele havia sido derrotado. E, quando ele virou as costas, sem mais palavras, eu percebi que aquela era a última vez que eu o veria. A última vez que eu o veria tentar manipular a minha vida, a vida do nosso filho. O último suspiro de um relacionamento que já estava morto. Eu voltei para dentro de casa, fechando a porta atrás de mim, com um suspiro de alívio. Tudo o que eu sempre quis estava ali, no berço, no sorriso do meu filho. Eu estava livre. O passado não poderia mais me prender. O futuro agora estava nas minhas mãos. E, quando o dia amanheceu, eu sabia que, finalmente, podia recomeçar. O mundo, a vida, o futuro, tudo estava diante de mim. E eu e meu filho, finalmente, seríamos felizes. Porque, no fim, era isso que importava.